Não sou bandido, né? Fui um bom filho, porque hoje não tenho os meus pais. Pretendo ser um bom pai. E sou um bom marido. Quando você disse que não é bandido, que tipo de imagem você tem no país, na sua visão? Então, as pessoas falam o que elas querem. O bandido é a pessoa que vive do crime. O criminoso é quando se comete um crime. Então existe o bandido e existe o criminoso. São situações completamente diferentes. Dona Sônia, quem assassinou Elisa Samúdio? Bruno Fernandes das Dores de Souza. A senhora não tem qualquer dúvida? Não. Você não foi exatamente um anjo. Não. Você dizia isso quando Sim, chegou. mas também não fui o demônio. Também não sou esse demônio que eles criaram a meu respeito. Algum dia só teve vontade de ligar para o Bruno para perguntar onde está o corpo da sua filha? Eu tive vontade de fazer isso quando estava no julgamento dele. Agora eu gostaria de saber o porquê. A Elisa, o corpo da Elisa parece que é um troféu para eles. Não tem nenhum motivo para uma pessoa matar alguém. Não faz nenhum sentido isso. Isso daí pra mim é pessoas que não têm a mente firme e não é forte. Sim, é fraco, pra se sentir forte tem que ameaçar ou matar uma pessoa. Só para se sentir poderoso e forte na vida. E você sabe quem é seu pai? Sei. É? Quem é seu pai? Pai Hernani, que é quem cuida. Você tem alguma vontade de conhecer seu pai biológico alguma vez? Não. Por enquanto não. No futuro? Talvez. Nenhuma opinião é fixa ou permanente. O que você diria, Bruno, à família da Elisa Samúdio? O que você diria nesse momento? Não, você não está vou falar. voltando ao futebol. Não vou falar. Não Você quero teve saber. algum pedido de desculpas? Não vou falar sobre isso. Não vou. Por que Elisa Samúdio foi assassinada? Boa pergunta. Por que ela foi assassinada? Pela pensão, não foi. É verdade que tem algo que a senhora jamais contou? Sim. Só poderia me contar? O envolvimento do Bruno com o tráfico de droga e com o caça-níquel. Ela sabia demais? Sabia. Foi queima de arquivo. Exclusivo. Mandar lá pro Goiás, meus parentes é flamenguistas. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno, empresário. Presidente Valdemar, boa noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Que tipo de expectativa você tem para essa entrevista, Bruno? Então, a expectativa de mostrar para as pessoas, né, que todo ser humano é maior que o seu próprio erro, né? Um homem perseguido por seus fantasmas e seus demônios, que longe de tudo e de todos, procura um recomeço. Como é que você está? Então, me sinto como um garoto, né, um jovem. Estou ansioso. Como é que você define esse momento da sua vida? Mágico. Momento de recomeço. A sua avó. Em meu encontro com ele, Bruno quer evitar falar do passado. Aliás, através da sua assessoria, me foi pedido que determinados assuntos a gente deveria evitar nessa entrevista. Sim. Para que as pessoas entendam por que para você é importante que eu não pergunte se você matou a Elisa Samúdio. Porque eu tenho um filho, poxa. Tenho minhas filhas, elas estão crescendo. E elas sofrem quando tocam nesse assunto. Elas entendem, né, da situação. Então eu não gostaria que não tocasse nesse assunto, que preservasse e que se alguém quiser saber de alguma coisa, que vá lá no processo, estude o processo, liga para minha advogada, vá lá e conversa com eles, porque é um assunto que não cabe mais a mim ficar falando, repetindo. Mas como esquecer de sua condenação a 22 anos de prisão por planejamento, participação no sequestro e assassinato de Elisa Samúdio? Você é um criminoso? Se a justiça me condenou e por um crime, faz de mim um criminoso. Eu cumpro pena. Você hoje admite que essa condenação foi justa? Lógico que não. Elisa, a modelo com quem se envolveu e teve um filho. Bruno Samúdio, que até hoje não reconhece. Não pode falar que ele é meu filho se não existe um exame de DNA. Você pretende conversar com ele um dia?
Se for realmente meu filho, sim. Uma conversa longa. Você disse que jamais teve a oportunidade de contar o seu lado da história. Você sente dessa forma, não é isso? Então, eu sempre tentei falar o meu lado da história, mas nunca me deram voz, né? Então, pretendo guardar todos esses detalhes num futuro documentário que eu estou juntando recursos para poder fazer. Qual é o seu lado da história? No documentário você vai saber. O que você pode adiantar nesse momento? Que eu não sou o mandante, no qual eu fui condenado. Qual foi a sua responsabilidade pela morte da Elisa? Cabrini, foram várias situações que aconteceram que eu não posso dizer nesse momento. E tensa. O que você fez de fato, Bruno? Cabrini, cara, é uma situação que está nos autos e quem pode responder isso para você, mais tecnicamente, é a minha advogada. Eu não vou tocar nesse assunto. Se eu te perguntar, por exemplo, se você se sente responsável pela morte da Elisa Samúdio, o que você me diria? Não. Quem foi o responsável? Quem pode dizer também é o Edson Moreira, que foi o delegado do caso. Você tem alguns fatos a contar sobre o delegado? Não gostaria porque acho que não tem nada a ver com a entrevista nossa aqui. O goleiro Bruno diante das mais duras questões. Uma conversa que teve de tudo, um pouco. Você teme voltar à prisão? Não, pra prisão não volto. Nunca mais. Desabafo. Eu preciso trabalhar. As pessoas não cobram que o cara que cumpre pena, ele não tem que trabalhar? Ele não tem que se ressocializar? A minha situação não é diferente. Ajuste de contas. Você deve algum pedido de perdão a alguém? Não. A ninguém? Não. Quem eu tenho que pedir perdão, eu já pedi. Quem? As pessoas que eu tinha que pedir perdão já me perdoaram e tal, vida que segue. A quem você pediu perdão, Bruno? Todas as pessoas que eu já pedi perdão já me perdoaram já, Cabrini. Confrontos. Você se sente com a consciência tranquila, Bruno? Eu durmo com a minha consciência tranquila, cara. Tranquila. Muita gente pode achar, pô, o cara é frio, é calculista, é isso. Não é, cara. Que erros você cometeu? Eu não vou tocar nesse assunto aqui, Cabrini. Você se arrepende de algo? Cabrini, se você me perguntar mais uma vez sobre isso, eu vou levantar e vou embora. Não quero tocar nesse assunto. Acho que eu já falei até demais. Você veio aqui para poder fazer entrevista sobre recomeço, sobre, né, de uma outra situação e você mudou o ciclo, né, a conversa. Então acho melhor a gente encerrar por aqui. Eu acho que você já conseguiu essa entrevista. Uma entrevista marcada por um final abrupto e também, ao mesmo tempo, revelador de sua mente. Vamos falar sobre recomeço, então. Como é que você encara o seu recomeço? Os detalhes de sua volta aos gramados, agora no futebol acreano. Enquanto isso, em outro ponto do país, a mãe de Elisa Samúdio não se conforma com o retorno de Bruno ao futebol. Boa tarde, dona Sônia. Boa tarde, seu Boa tarde, Bruninho. Obrigado por terem vindo. Obrigado, senhor. Esse, então, é o Bruninho. Esse é o Bruninho. Tá grande o Bruninho, hein? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Como é que a senhora viu esse fato? Com extrema tristeza. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, ele está vivendo a vida, está voltando aos campos, está sendo novamente aplaudido por muitos, admirados por muitos. E a minha filha, cadê? E até mesmo o pequeno Bruninho tem palavras de reprovação. Ele sabe que não tem o corpo da mãe dele, né? Ele sabe que o pai biológico é o responsável, ele sabe que tentaram contra a vida dele desde que ele estava no ventre da mãe, ele sabe essas coisas. E você tem alguma opinião sobre tudo isso, Bruninho? Não tem como descrever em palavras, só em sentimentos. É triste, né, meu filho? Você não quer falar com o papai? Com as outras 3 filhas oficiais, Bruno procura a imagem de um bom pai.
É tinino? Como é que faz o tinino? Assim, ó. É fácil perceber. Você se considera um bom pai, Bruno? Olha, as minhas filhas não reclamam. Como é que você pretende contar às suas filhas o que aconteceu? As minhas filhas mais velhas já sabem disso, já sabem de toda a história, já contei. Você contou tudo? Sim, elas sabem. Inclusive o que você jamais contou? Sim, publicamente? elas sabem de tudo. Sabe o pai que tem, sabe a pessoa que eu sou. E pra mim é isso que importa. O que as pessoas acham ou deixam de achar, eu respeito as opiniões dela, pra mim não importa. O Bruno, ele sabe que muitas atitudes dele que são erradas. O porquê que ele fala tão mal da minha filha? Quando ele, lá atrás, fala que a Elisa e ele tiveram 15 minutos, ficaram juntos por 15 minutos numa orgia e que Bruninho provavelmente foi feito dentro de um banheiro, isso é uma tremenda de uma mentira. Porque tem no computador dele, da Elisa, falas que eles tiveram uma convivência de uns 4 meses, até ela engravidar dele. Então, toda vez que ele denigra a imagem da minha filha, ele mata a Elisa. O presidente do Rio Branco, clube da Série D do Campeonato Brasileiro, que o contratou, teve que enfrentar tempestades. O senhor disse reações contrárias. Que reações eram essas exatamente? O que as pessoas diziam? Pelas redes sociais. O que você falava? Falando que o Rio Branco está contratando assassino, contratando uma pessoa dessa e tal. Perdeu o principal patrocinador e viu Rose Costa, a responsável pelo futebol feminino, deixar o clube em protesto. O que você contesta é o fato dele exercer uma função pública. O que eu contesto é que a oportunidade em nosso país, ela está sendo dada equivocadamente a um feminicida. Mas isso não significa que Bruno não tenha seus apoiadores. Os jogadores o receberam bem? Sim, muito bem. Aliás, Sem qualquer problema? Recebem como um ídolo. A história do pequeno vendedor de água de coco, que ficou mais de 6 horas à espera de uma foto com ele. Por que era tão importante para o seu filho tirar essa foto? Assim, o sonho dele é ser jogador de futebol. E independente do que aconteceu na vida passada do Bruno... Conseguiu, Fernando? E agora? Tá emocionado, né, Fernando? Companheiros e adversários saúdam sua volta aos campos. O líder dentro de campo, né? Também fora de campo. Pra gente é uma pessoa muito importante para o nosso grupo. Aldelan, como é que foi enfrentar o Bruno? É um privilégio, né? Nas ruas de Rio Branco, opiniões divididas. A senhora é a favor ou contra o Bruno jogar? Sou a favor, todo mundo merece a segunda chance, né? Sei. Quem somos nós para julgar? Eu sou 100% contra. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, o nosso país passa por uma fase muito difícil, que é a impunidade. A impunidade incentiva o crime. Vocês são a favor ou contra o Bruno jogar aqui? Eu sou a favor. Eu sou contra. Por quê? Ele tem que pagar pela primeira vez. Como é que você pretende fazer para melhorar a imagem do Bruno? Eu acho que... Essa é a sua intenção, não é? Eu tenho essa intenção, mas de uma forma natural, Cabrini, porque... Você acha que vai conseguir? Eu não tenho nem, assim, preocupação em relação a conseguir isso, porque eu te falo que o Bruno, quem gosta, gosta, quem não gosta, vai ser podre para sempre. Um homem que ficou quase 9 anos atrás das grades e que, na verdade, ainda se mantém aprisionado em seus medos e em seus pesadelos. O que você pretende conseguir no futebol ainda, aos 35 anos? Acho que você voltando a jogar, você abre portas, né? A porta abre porta. Qual o seu sonho nesse momento da sua vida? Meu objetivo nesse momento é ser campeão com o Rio Branco. E depois? Aí depois, adeus. Meu futuro a Deus pertence. Ali está ele, longe de tudo e de todos. O goleiro Bruno tentando retomar a sua carreira fora dos grandes centros do futebol brasileiro, no distante estado do Acre. Aos 35 anos, Bruno já viveu praticamente de tudo em sua vida e em sua carreira. Já foi herói,
e hoje é um homem perseguido pelo seu passado. Até que ponto vai conseguir recuperar pelo menos uma parte do que perdeu? É o que passamos a investigar a partir de agora. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. O avião que nos leva sobrevoa a imensa floresta amazônica. Surge então ali embaixo a capital de um dos estados mais isolados da nação. Rio Branco, 400 mil habitantes. Acre, extremo oeste do Brasil. Aqui nesta cidade de permanente clima quente e úmido, um anti-herói do futebol brasileiro procura pavimentar sua volta ao futebol. Depois de passar 8 anos e 10 meses nas 2 vezes em que foi preso e 1.215 dias sem jogar uma partida de futebol, Bruno se declara pronto. Pronto para voltar. Meu encontro com ele acontece em um hotel da cidade, um dia antes de seu retorno aos campos. Foi uma negociação de entrevista difícil. Havia exigências, como, por exemplo, não perguntar diretamente se ele assassinou Elisa. É começo de noite de uma quarta-feira, quando Bruno Fernandes de Souza chega ao hotel. Ele está acompanhado por seu empresário e o presidente do novo clube. Então é fazer o meu trabalho, sustentar minha família, como qualquer outro trabalhador brasileiro. Bruno procura ser simpático. Tenta combater a imagem de homem frio e calculista. Vamos para a nossa entrevista? Vamos. Por favor. Bruno, você passou pelo teste de Covid. Sim. Qual foi o resultado? Negativo, sem Covid. Nós também passamos, estamos obedecendo a devida distância. Sim. Podemos fazer entrevista sem máscara? Por mim, tudo bem. Devemos? Sim. Pode ser? Sim, por mim, tudo bem, tranquilo. Então, sem problema. Estamos obedecendo a devida distância, vamos fazer entrevista sem máscara. Bruno, como é que você está para essa sua volta? Preparei quase um ano, né? Esperando uma oportunidade. Estava morto fisicamente, tecnicamente morto. E o trabalho foi gradativo, um trabalho intenso, um trabalho exaustivo. Esse é o dirigente que abriu as portas para o retorno de Bruno ao futebol. A gente, da diretoria, resolveu reformular o elenco, né? Um time começa por um bom goleiro, né? Foi aí que surgiu a ideia de contratar o Bruno. Seu nome é Valdemar Neto. Ele é empresário do setor de água mineral e presidente do Centenário Rio Branco, um dos principais clubes do Acre, estado de futebol praticamente semiprofissional, com salários baixos e reduzida projeção. Definitivamente afastado dos grandes centros do esporte no país. A contratação do Bruno foi cara? Para mim, eu achei barato, porque o jogador, com o currículo que ele tem, com os títulos que ele tem, é muito barato pelo valor que ele veio. Como é o contrato dele? Fizemos um contrato de 6 meses, a temporada. Certo. A temporada, que é o estadual. Campeonato Acreano e depois a Série D. Campeonato Acreano, a Copa Verde, que é e o brasileiro da Série D. Quanto custou essa contratação? Não gostaria de entrar nesse detalhe, Cabrinho. Mas ele é hoje o jogador mais bem remunerado do seu clube? Não, ele é um dos. Nós temos 4 jogadores bem remunerados, assim posso te dizer que é bem remunerado. Agora, com a contratação de Bruno, o Rio Branco consegue visibilidade, mas a um alto preço. O preço de contratar alguém com um feminicídio em seu passado. O preço são as críticas, né, Cabrini? Tu recebe crítica no teu WhatsApp, no Instagram do clube. Ameaças também? Não ameaças, mas xingamentos de todo tipo. Do tipo? Tipo, que se fosse a tua filha e tu tá contratando um cara desse, como é que pode? Assim vai. Entendeu? Vários tipos, de todo jeito. Isso não o intimidou? Não intimidou porque do mesmo jeito que houve críticas, houve também elogios. Choveram reações negativas.
O senhor perdeu um patrocinador? Eu perdi um patrocinador. Nesse momento, o senhor chegou a pensar em voltar atrás? Não, porque a gente já estava com o negócio fechado com o Bruno. E eu não gosto de desfazer aquilo que eu faço. Eu dei minha palavra. A maior delas foi o pedido de demissão do Rio Branco desta mulher, a professora de Educação Física, Rose Costa, que iria cuidar do futebol feminino do clube e abandonou o barco em protesto. Foi levantar a voz de muitas mulheres, de muitas crianças e das gerações futuras no sentido de dizer que no esporte profissional, que no futebol profissional não cabe esse tipo de atleta, esse tipo de ídolo. Essa daqui é a postagem que eu fiz no Instagram com relação à minha saída do Clube Rio Branco. Ela mostra um desabafo que viralizou nas redes sociais e explica as razões de seu gesto. Na sua visão, para ele ser reintegrado à sociedade, ele deveria exercer que tipo de função? Na minha visão, ele deveria cumprir a pena em sua totalidade preso. O que não houve. O que não houve. Uma vez que a justiça entende que ele tem direito em estar em liberdade, que ele cumpra toda e qualquer função em que ele não seja destaque, em que ele não tenha visibilidade. Mas por que Bruno, agora em regime semiaberto, não mereceria uma segunda chance? Essa é a frase mais usada por seus defensores. Todo mundo merece uma segunda chance. Isso aí, a Bíblia é muito clara, né? Quando fala quem sou eu para julgar o meu irmão. O senhor está tendo uma boa impressão do comportamento dele? Eu tenho ótimas impressões, para te falar a verdade. Eu não, em momento algum, assim, aquele monstro que todo mundo, né, nas redes sociais falavam, não vi. Eu vi um cara do bem, um cara família, todo dia, né, ligando para a família, para a filha, para as filhas, né? E a gente, assim, eu conheci outro Bruno, né? Na verdade, eu não o conhecia. De volta à conversa com Bruno, a temperatura sobe. Sua face denuncia. Aqueles que abrem as portas para você pagam um preço, você tem consciência disso? Sim. O Rio Branco perdeu seu patrocinador? Sim. Como é que você viu isso? Então, a única forma de poder voltar com o patrocinador... Perdeu, mas ganhou. Ganhou mais 2, né? Então, a única forma de poder tentar retribuir isso é com título, é com conquista, é com vitórias. A mulher que queria cuidar do futebol feminino do Rio Branco, Rose Costa, desistiu do projeto pela sua contratação. Como é que você reagiu a isso? Cara, de forma natural, é uma opinião dela e eu tenho que respeitar. O que você está tentando provar a si mesmo? Porque existe uma história, né, por trás de tudo isso, e é onde que eu falo com as pessoas o poder de reação. Então, eu tenho certeza que esse recomeço vai ser difícil, mas não impossível de chegar. Qual a parte mais difícil? A parte mais difícil é você tentar mudar opiniões de algumas pessoas, né? Que tipo de opinião te incomoda nesse momento? Essa é a parte mais difícil. Olha, as críticas, por exemplo, acho que é uma parte difícil. A única forma de você mudar a opinião dessas pessoas é você trabalhando, é você provando que você não é aquilo que as pessoas falaram de você no passado. Emocionalmente, você está preparado para esse desafio? Poxa, Cabrini, eu passei quase 9 anos da minha vida num sistema falido, onde que era tiro, porrada e bomba todo dia. Então, falar de emocional comigo, se eu estou preparado... E se o adversário, por exemplo, te chamar de assassino, como é que você reagiria? Faz parte do jogo. Você está preparado para isso? Sim, com certeza. Você sabe que isso pode acontecer? Pode e vai acontecer. Temas mais delicados são abordados. Você é um criminoso? Se a justiça me condenou e por um crime, faz de mim um criminoso. Eu cumpro pena. Você hoje admite que essa condenação foi justa? Lógico que não. Isso aí tem uma pancada de erro. É só você pegar o processo, ler o processo, que você vai ver o tanto de erro que tem lá. Você não foi exatamente um anjo. Não. Você dizia isso quando chegou. Sim, mas também não fui o demônio. Também não sou esse demônio que eles criaram a meu respeito. Tarde de um sábado. Estamos em um hotel em Campo Grande. Uma série de informações estão para ser reveladas. Algumas delas bombásticas. Sônia Moura, mãe de Elisa Samúdio,
chega ao lado de Bruninho, seu neto, e na prática hoje, seu filho, como é reconhecida por ele e também pela justiça. Bruninho, o que a dona Sônia significa para você, sua avó? Tudo. É? É mãe e avó ao mesmo tempo, né? Muitas vezes. É uma boa mãe e uma boa avó? Sim. Você chama ela de avó ou de mãe? Mãe. De mãe? Mãe o que você me chama? Mãe Sonia. Mãe Soninha. A mãe de Bruninho é Elisa Samúdio e o pai, como mostram os documentos trazidos por dona Sônia, é Bruno Fernandes Asdores de Souza, o goleiro Bruno. Esse aqui é o termo de guarda. Que dá a senhora os poderes para criar o Bruninho. Eu sou responsável pelo bem-estar do meu neto, né? É eu que tenho que prover o sustento, a alimentação. Só recebe algum tipo de benefício, algum tipo de ajuda do Bruno Fernandes? Nunca recebi. Só gostaria de receber? Se é direito do Bruninho, sim. Você não considera seu filho? Pode falar que ele é meu filho, se não existe um exame de DNA, né? Eu já deixei isso bem claro desde o início da... Você está convencido que ele não é seu filho? Não estou convencido. A gente só é convencido ou não de alguma coisa quando se tem um exame de DNA. Se não tem o exame, existe a dúvida. Mas você acha que deveria ser feito um exame de DNA? Aquilo que eu falei, já foi julgado e ele que... A senhora se oporia a fazer? A senhora se oporia a fazer, se fosse o caso, ou não? É ele com a justiça, eu estou aqui. Está transitado e julgado isso. Quer dizer, a justiça é bem clara. Se a justiça tivesse alguma dúvida, a justiça já tinha pedido para que fosse feito. Não precisaria fazer exame de DNA na sua visão? Não. Você pretende fazer esse exame? Eu já pedi na justiça, sempre me negam. Sobre o pai genético, vocês falam também ou não? Falo. Um pouco menos, mas falamos. É importante saber disso, Bruninho, na sua opinião? Sim. Receba autorização de dona Sônia, que tem a guarda legal do menino de 10 anos, para filmá-lo, mas desde que ele esteja com a máscara de Covid, portanto, sem mostrar o rosto dele. A senhora conta tudo para ele? Como é que funciona isso? Em relação à mãe? É. Em relação à mãe dele, ele sabe o que aconteceu, quem que é o responsável, tudo ele sabe. É importante saber? Foi importante para ele, foi ele que quis saber. Você quis saber, Bruninho? Sim. Por quê? Porque faz parte da minha história, né? Nossa, resposta inteligente. E você sabe quem é seu pai? Sei. É? Quem é seu pai? Bernardo, que é quem cuida. Pai é quem cuida, nossa, mais uma resposta muito inteligente. Porque tem o pai genético, né? Você já estudou isso na escola. E tem o pai que, de fato, cuida de você, né? Que está sempre próximo, né? Que é o que sempre Sempre cuida de você desde bebê, né? Bruninho é bom aluno e adora jogar futebol. E, por incrível que pareça, joga no gol. Do que você gosta, Bruninho? Que tipo de menino que você é? Conte pra mim. Você gosta do quê? O que você gosta de fazer? Estudar e futebol. É? Mais estudar ou mais de futebol? Futebol. É que a avó puxa a orelha, né, meu filho? Mas você é um bom aluno, né? Ele é muito importante. O que eu falo para vocês? Se não estudar... Não tem futebol. Você joga em que posição, Bruninho? Goleiro. Goleiro? É? E você é bom goleiro? Por que você escolheu jogar no gol? Porque é o lugar onde eu mais me destaco e eu gosto de ficar lá. É. E você tem plano de ser jogador no dia? Ou é só por diversão? É um pouco dos dois. Sei. E você está em que ano na escola? 5º. Você é um bom aluno? Quanto você tirou em português? 9,9, o resto tudo foi 8,9. Confirma ter dito que o pai biológico merece prisão perpétua. O que eu disse foi tipo assim, não tem nenhum motivo para uma pessoa matar alguém. Não faz nenhum sentido isso. Isso daí pra mim é pessoas que não têm a mente firme e não é forte. Sim, é fraco, pra se sentir forte tem que ameaçar ou matar uma pessoa. Só para se sentir poderoso e forte na vida. Praticamente isso que eu quis dizer. É porque ele falou assim, em prisão, né? Quem tira a vida de uma pessoa merece
uma prisão perpétua. Mas a gente sabe que no Brasil isso não funcionaria, não tem como, né? E vocês falam sobre esses assuntos com acompanhamento psicológico? Sim. Como é que você encarou a declaração dele de que você merece prisão perpétua? Cara, eu acho um absurdo E que você é uma ameaça à sociedade. as pessoas focar num assunto desse aí, onde como a criança está sendo manipulada por uma outra pessoa. Você acha que se tratou disso? Com certeza. Uma criança de 10 anos não tem a mentalidade para falar o que uma criança falou nas redes sociais, não. Está sendo induzida, está sendo manipulada. Se for realmente um dia meu filho, eu vou sentar perto dele, vou conversar com ele, vou tentar explicar toda a história. Aí cabe ele acreditar ou não. Ou me perdoar ou não. Você pretende conversar com ele um dia? Se for realmente meu filho, sim. E se ele insistir que você merece prisão perpétua? É uma opinião dele, vai ser respeitada. Você vai respeitar? Claro, vai ser respeitada. Se ele disser que você é uma ameaça à sociedade? Eu vou ter que respeitar, vou fazer o quê? Você tem alguma vontade de conhecer seu pai biológico alguma vez? Não. Por enquanto não. No futuro? Talvez. Nenhuma opinião é fixa ou permanente. O importante, Bruninho, é que você seja um menino feliz, né? E eu sou. E eu sou. Tá certo. Olha, um prazer muito grande te conhecer, viu? Pra mim também. Obviamente, algumas passagens, Dona Sônia fez questão de não contar, pelo menos por enquanto. Afinal, ele é apenas um menino. E essa aqui é a certidão de óbito da minha filha. Causa da morte: emprego de violência aplicado na forma de asfixia mecânica, esganadura. Sepultamento, cremação. O corpo está insepulto, pois ocultado o cadáver. Declarante: mandado oficial. Não é fácil ler esse documento, né? Isso aqui é o que eu tenho da minha filha. Porque o corpo eu não tenho. Então, para muitos, tem muita gente que já chegaram a questionar, mas a sua filha não está viva em algum lugar? Gente, se no próprio julgamento, o Bruno... Pessoas perguntam isso para a senhora? Pergunta. Para a senhora, existe alguma chance disso? Não, lógico que não. De 0 a 10? Zero. Zero, 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 zero. Não tem. Não tem chance. Elisa jamais abandonaria o filho. E o próprio Bruno, no dia do julgamento, ele falou que a Elisa ia morrer, que ele sabia que ela ia morrer. Hoje a família vive do trabalho do marido de Dona Sônia, que é tapeceiro. E que tipo de vida vocês têm? Classe média? Não, digamos que seja uma classe média, né? Eu tenho várias pessoas, né? Que, inclusive, quando o Bruninho eu fui fazer a matrícula dele na escola que ele ganhou a bolsa para estudar, eu tinha que fazer a matrícula e o material didático dele ficava em R$3.000, né? Que tinham da escola, daí tinha os outros, fazendo as contas, R$3.000. E eu tive a ajuda de vários amigos. Só dá um jeito, né? Dá um jeito. Em Rio Branco, uma conversa com Bruno Kling, o empresário do goleiro Bruno. Qual a sua relação com o goleiro Bruno? Minha relação começou como trabalho, futebol, e hoje eu posso dizer, Cabrini, que o Bruno se tornou uma pessoa íntima da minha família, um amigo e um cara do bem que eu tenho total confiança nele. Um profissional diante de uma dura missão. Qual é o preço de se agenciar o goleiro Bruno? E o preço para quem contrata? Eu não costumo, assim, dizer que eu pago um preço, porque é uma palavra muito forte. Você não é fácil. Para mim, eu tiro de uma forma muito natural. O Bruno, hoje, ele teria vaga em qualquer time do Brasil de Série A. E se não fosse a hipocrisia do ser humano, ele teria condições de estar em qualquer clube. O Bruno fez um bom contrato com o Rio Branco? Eu creio, assim, para um retorno, pela situação, pela circunstância, eu posso dizer que sim. Fala-se que ele está ganhando por volta de R$30.000. Mas eu não posso te afirmar isso. É mais ou menos do que isso? É menos. É menos? Menos. Quem é o Bruno hoje? Bruno é um rapaz de 35 anos que eu falo assim, eu brinco com ele, que ele congelou no tempo. Bruno, ele, nos fatos, ele tinha 24 para 25 anos. E o Bruno, até hoje, ele é uma criança de 35 anos. É um pai dedicado,
um amigo, é um cara que eu vejo sem maldade. Bruno nasceu em 23 de dezembro de 1984. Jamais teve boa estrutura familiar. 3 meses depois de seu nascimento, Bruno foi abandonado pelos pais. Foi criado pela avó paterna em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. A mãe dele, Sandra, chegou a ser denunciada por tentativa de homicídio. Atirou 6 vezes em uma mulher em uma festa regada a cocaína. Seu irmão, Rodrigo, foi preso por roubo. Quem é você de fato, Bruno? Então, Cabrini, eu sou mais um de muitos brasileiros que vence na vida através do futebol, vida à pobreza. Eu fui nascido e criado em Ribeirão das Neves. Talvez já foi considerada a 3ª ou 5ª cidade mais pobre de Minas Gerais, aí a mais violenta. O futebol foi seu único caminho para sair da pobreza e do abandono. Ainda jovem, chegou às categorias de base do Atlético Mineiro, mas foi no Flamengo que ele ganhou notoriedade e idolatria. Dias de glória, dias de reconhecimento, até gol de falta ele fazia. E grandes defesas. Bruno ganha destaque pela agilidade e bons reflexos. Logo, seu nome vai se tornando conhecido. Era cotado para a seleção brasileira e para uma possível venda milionária à Europa. Mas tudo isso ruiu com o caso Elisa Samúdio. O que você fez de fato, Bruno? Cabrini, cara, é uma situação que está nos autos e quem pode responder isso para você, mais tecnicamente, é a minha advogada. Eu não vou tocar nesse assunto. Se eu te perguntar, por exemplo, se você se sente responsável pela morte da Elisa Samúdio, o que você me diria? Não. Isso eu sempre disse, desde a época de júri, tudo que já passou. Acho que não. Quem foi o responsável? E pode dizer também é o Edson Moreira, que foi o delegado do caso. Eu não posso dizer isso. Você tem alguns fatos a contar sobre o delegado. Você está me falando, né? Você gostaria de falar sobre isso? Não, não gostaria porque acho que não tem nada a ver com a entrevista nossa aqui. Uma história de amor que começa em 2009. Para as pessoas que querem manchar a reputação dela, falam que ela era garota de programa, que era Maria Chuteira. Eu falei, Maria Chuteira, tem tantas Maria Chuteiras aí. O que existe de verdade nisso? E ela fez o filho de adulto. Isso a sociedade toda sabe. A Elisa chegou a se prostituir? Que eu saiba. Do relacionamento à gravidez. E houve insinuação também de que ela estaria extorquindo. Extorquindo o quê, esse Bruno? Já ouviu isso, viu? Só já ouviu isso, viu? Vi. Agora extorquindo o quê? Para não contar o que sabia, talvez? Não. Quando as pessoas falam que estavam extorquindo em relação à gravidez. Segundo as investigações, um amigo de Bruno, de nome Luiz Henrique Romão, mais conhecido pelo apelido de Macarrão, chega a obrigar Elisa a tomar uma substância para forçar um aborto, o que não acontece. Começam então as ameaças. Nesse vídeo, Elisa afirma ter sido agredida por Bruno por não querer a criança. Aí eles falaram, tá bom, ó, sexta-feira você vai abortar a criança. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, se você for na delegacia ou em qualquer lugar, eu vou atrás de você, mato sua família, mato suas amigas, que eu sei aonde tá cada uma, sei o nome de cada uma dela. Fevereiro de 2010, Elisa dá à luz. O bebê ganha o nome de Bruno e passa a ser chamado de Bruninho. Quando o Bruninho pergunta à senhora quem foi minha mãe, como é que a senhora responde a isso? Quem foi Elisa Samúdio? É aquilo que eu falo, a menina alegre, sorridente, a menina que andava de pés no chão quando a gente ia no sítio aqui. Daí tinha uma estrada, ela tirava o chinelo, jogava assim, aquele cabelão solto. E eu via ela em cima da carroça, com as meninas da idade dela, aquele bicão, levando cabelo no vento, sabe? Aos 4 meses, ele e a mãe são sequestrados por Macarrão e um primo de Bruno, menor de idade. Elisa e Bruninho chegam a um sítio do goleiro
na região metropolitana de Belo Horizonte. Um crime bárbaro está para acontecer. Junho de 2010. A história ganha definitivamente as páginas policiais. Surge um outro personagem. O ex-policial militar Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola. A investigação conclui que na casa de Bola, Elisa é espancada e asfixiada até a morte. Em depoimento à polícia, o primo de Bruno conta que Bola, depois de estrangular Elisa, teria esquartejado o corpo da modelo, colocado em um saco preto e, mais tarde, jogado um dos braços aos cães. O caso explode em todo o país. Todos falam do assunto. No epicentro da notícia, entramos na cobertura com uma edição ao vivo e especial do Conexão Repórter. São exatamente 9h17. Estamos falando ao vivo no Conexão Repórter de hoje, uma edição toda especial. O caso que abalou o Brasil. A prisão do goleiro Bruno. Mas o mistério continua até hoje. Onde está o corpo de Elisa? Se o Bruno estivesse aqui, qual seria a sua primeira pergunta a ele? O que foi feito do corpo da Elisa? Aonde ele colocou? E a senhora ainda tem esperança de que o corpo apareça? Eu acredito, eu tenho esperança. Dá um nó maior quando o meu neto perguntou para mim aonde que estava o corpo dela, aonde que a minha mãe está enterrada. E eu não pude dizer, não sei. Essa foi a pergunta. Ele virar para mim, como a senhora não sabe? Porque quem matou sumiu com o corpo da sua mãe. O tempo e seus desdobramentos. Em 2013, Bruno é condenado a 22 anos e 3 meses de prisão. Os crimes, homicídio, sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Ele também é condenado por ocultação de cadáver, mas a pena é extinta porque a justiça entende que o crime prescreveu. Macarrão e Bola também acabam condenados. Ela não sentiu o perigo que estava correndo? Ela achou que não, né? Ela achou que, às vezes, o que ela sabia contra o Bruno podia neutralizar ele. E não foi o que aconteceu. Na vida pessoal, Bruno se casa novamente. A atual esposa é Ingrid Calheiros, dentista com quem teve uma filha. Depois de cumprir quase 10 anos de pena, a maior parte em regime fechado, Bruno consegue na justiça o direito ao semiaberto. O desejo de voltar ao futebol é como refazer os caminhos de uma trajetória. Fazer as pazes com o passado. Será possível? Como é que você faz para se preparar mentalmente para esses desafios de ser constantemente apontado como um criminoso? Olha, Cabrini, na verdade quem me aponta é a imprensa, né? Porque na rua as pessoas não veem dessa forma. E tem pessoas que vão para trás de redes sociais que para mim são covardes, que gostam de ficar apontando dedo para um e para outro. Nada disso me abala. Então eu prefiro falar com você o que eu vivo dia a dia. E o que eu vivo dia a dia é o que eu falo para você aqui, ó, sem medo de ser feliz. O que você diria nesse momento, Bruno, às pessoas que acham que você não deveria estar recebendo essa oportunidade pelo seu passado? Então, acho que quem sou eu para mudar a opinião? Acho que cada um tem a sua e eu respeito. E da mesma forma que eu respeito a opinião de quem acha que eu não posso voltar a jogar, eu gostaria que as pessoas também respeitassem o meu espaço, que eu acho que tenho que voltar a jogar, porque é a única coisa que eu sei fazer desde os 7 anos de idade, nunca tive outra profissão, porque se eu não sustentar minha família, quem vai sustentar? A volta de Bruno aos campos se aproxima. Ele está ansioso e mais uma vez irritado. Bate à porta de uma das salas do estádio em quem tenta filmá-lo. Tudo isso daqui a pouco, aqui no Conexão Repórter. O jogo vai ser contra o Nauas pelo retorno no Campeonato Acreano. Preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro, da qual o Rio Branco faz parte. Bruno treinou muito para a estreia. Não poupou energia para se colocar em forma. Já no estádio, ele se aquece, como nos velhos tempos de ídolo do Flamengo. O jogo enfim começa e ele se mostra seguro em uma partida onde não é muito exigido.
Bruno demonstra liderança. Grita com o time. Tenta bater um pênalti, mas não é permitido. O goleiro adversário, o jovem Henrique Perotto, pega o pênalti sob os olhares de Bruno do outro lado. Minha conversa com Bruno chega ao ponto mais tenso. O que você diria, Bruno, à família da Elisa Samúdio? O que eu já sempre disse, né? Já sempre falei, em todas as entrevistas, não vou ficar repetindo sobre esse assunto. Só para encerrar, o que você diria nesse momento que Não, você não está vou falar, voltando ao futebol? Não vou falar. Não Você quero deve saber. algum pedido de desculpas? Não vou falar sobre isso. De uma forma ou de outra, ele se revela. Você deve algum pedido de perdão a alguém? Não. A ninguém? Não. Mostra suas angústias. O seu antigo empresário queria que você pedisse perdão. Você se recusou. Por quê? Não. Eu acho que a pessoa que eu já tive que pedir perdão, as pessoas já pedi perdão, as pessoas que... quem eu tenho que pedir perdão, eu já pedi. Quem? As pessoas que eu tinha que pedir perdão já me perdoaram e tal, vida que segue. A quem você pediu perdão, Bruno? Todas as pessoas que eu já pedi perdão já me perdoaram, já acabou. O Rio Branco de Bruno ganha por 2-0. Jogo terminado, o goleiro Bruno se isola de todos, está ali rezando, orando. Seus companheiros e adversários falam por ele, cada um com suas perspectivas. Como é que é para você jogar ao lado do Bruno? É um prazer muito grande, né? Um excelente goleiro, uma excelente pessoa. O que ele acrescenta para o futebol acreano? É visibilidade, que o futebol do Acre é um pouco rejeitado no Brasil e ele acrescenta visibilidade. O que significa para você pegar um pênalti no jogo da estreia do Bruno? Significa muito, na verdade ele até bateu, eu estudei ele antes porque eu sabia que ele ia pra bola. Sabe quando o cara sente, parecia que ele ia dar um pênalti, estudei ele antes, mas aí o 10 foi lá e... O que o goleiro Bruno acrescenta ao seu time? Acrescenta muita qualidade, acrescenta experiência, acrescenta espírito de grupo. Ele é muito forte, porque os meninos gostam dele, não é? Ele tem um carisma realmente de experiência, de antigo jogador de futebol de alto rendimento. E tem também um passado complicado. Sim. Vale a pena? Compensa o que ele traz de positivo? Eu também tive um passado complicado, todos nós tivemos, né? Entendi. Eu realmente não gosto muito de falar essa parte do Bruno, porque é uma coisa que ele sabe que errou, todos nós sabemos que foi um erro. Você é o treinador de goleiros do Bruno hoje. Isso. O que significa a vinda dele para cá? É uma pessoa que vai somar, né? Profissionalmente é um cara excelente. A postura dele é humilde em relação aos outros jogadores? Muito. Passa muita experiência para os demais jogadores, né? Ele foi bem recebido? Muito bem recebido pelo grupo, pelo Rio Branco, né? Ninguém se opôs? Jamais. Ramon, até a chegada do Bruno, você era o goleiro titular do Rio Branco. Isso. Agora você perdeu sua posição para ele. Sim. Como é que você recebeu isso? Muito bem, porque ele é um atleta de alto nível, eu me sinto privilegiado de poder estar aprendendo com um jogador que já teve em alto nível e até hoje, na sua qualidade, um atleta de alto nível. Quanto é que você ganha por mês? Um salário simbólico. Seria algo em torno de R$1.500 a R$2.000? Isso. Como é que você se sente sabendo que o Bruno ganha pelo menos 10 vezes mais do que isso? Nenhum problema, até porque isso faz ver que a gente pode evoluir cada mais, não só tecnicamente, como na nossa própria profissão. Você veio aqui para poder fazer entrevista sobre recomeço, sobre, né, de uma outra situação, e você mudou o ciclo, né, a conversa. Então, acho melhor a gente encerrar por aqui. Eu acho que você já conseguiu essa entrevista. Vamos falar sobre recomeço, então. Como é que você encara o seu recomeço? Tudo isso daqui a pouco, na continuação da reportagem especial que mostra a tentativa de retomar a carreira do goleiro Bruno. Você ainda se sente um bom goleiro? Poxa, eu trabalho muito, né, para fazer o meu melhor dentro de campo. Quem vai falar que é bom ou ruim
aí eu deixo para os torcedores, né? Para quem foi ídolo do Flamengo, cotado para jogar na seleção brasileira, o que significa jogar um centro de futebol remoto, como é o estado do Acre? Então, a vida ela é feita de oportunidades. E quem me abriu as portas foi o Rio Branco. Então, assim, é lógico que é um mundo completamente diferente, Rio de Janeiro com o Acre, mas oportunidade é oportunidade. E eu aceitei quando tive essa oportunidade, ela talvez hoje a vontade de jogar, a vontade de estrear, ela é maior do que quando eu estreiei no Flamengo. O que você está tentando provar a si mesmo? Eu assim, Cabrini, eu tenho idade para poder jogar futebol. 35 anos? Sim, tenho idade para jogar, estou bem fisicamente. Eu fiz uma promessa para minha mãe, ela morreu há 2 anos atrás, e eu sou homem de cumprir minha palavra. Então eu vou cumprir minha palavra, eu prometi para ela que eu voltaria a jogar. Estamos no sempre movimentado centro de Rio Branco, a capital do estado. Aqui, as opiniões estão divididas em relação à presença do goleiro Bruno no futebol acreano. Sou a favor dele. Sou a favor dele no futebol, porque todo mundo erra. O cara tem direito a uma chance de voltar à sociedade. Quero ele no nosso time aqui em Rio Branco. Tá entendendo? Sou a favor. Para aqueles que acham que ele traz uma imagem negativa? Eu sou contra. Eu sou contra quem é contra ele, porque o cara... Todo mundo tem direito à sociedade, de novo, né? A sociedade vale em todo canto. Se o cara errou, porque o cara não pode voltar a ser uma outra pessoa normal de novo, né? Não pode? Obrigado. Obrigado aí. Isso significa que vocês concordam com ele? O senhor não contrataria o Bruno? Não contrataria em hipótese alguma. Todo mundo tem direito a errar, mas tem direito a consertar os seus erros e recomeçar no mundo, né? Porque ele teve um erro na vida dele que é obrigado a condená-lo ao resto da vida. A senhora não gostaria de vê-lo jogar? De jeito nenhum. Você acha errado? Eu acho. Por quê? O que você pode falar sobre isso? Porque ele foi muito covarde ter marcado ela. Eu sou contra. Por quê? Ele tem que pagar pelo que ele fez. Mesmo estando em regime semiaberto? Infelizmente, ele tem que pagar pelo que ele fez. Né? O tempo que ele ficou na cadeia não foi suficiente, na sua opinião? Não. Porque tirar a vida de uma pessoa não justifica nada, não, né? A senhora é a favor ou contra o Bruno jogar aqui, o goleiro? Eu sou contra. Por quê? Eu sou contra porque a honra da feminidade tem que ser honrada. E o Bruno está tendo uma nova oportunidade para ele no Acre. Isso é que é legal para a gente. É um orgulho para nós acreanos. Eu que sou de Chapuri. Como é que a senhora viu a volta do Bruno ao futebol? Com tristeza. Porque ele ficou 1 ano sem trabalho e a justiça não fez nada. Porque, pelo que eu tenho conhecimento, um albergado que está cumprindo pena no semiaberto, ele tem algumas coisas que ele tem que ser cumprida. Entre elas, ele tem que ter um vínculo trabalhista e ele tem outra coisa que ele tem, são horários que ele tem que se recolher. Eu nunca ouvi dizer que o Bruno tivesse esse acompanhamento, que tinha alguém vigiando ele para que o horário que ele tem que se recolher estava sendo cumprido. Ele deveria usar a tornozeleira, na sua opinião? Eu acho que sim. Né? Ele está no lugar certo, porque ali do outro lado tem a Bolívia, que é o maior produtor de cocaína do nosso país. Só vê uma relação nisso? Hã? A senhora enxerga uma relação nisso? Sim, enxergo, porque ele tinha clubes no Rio de Janeiro que estavam querendo ele. Por que de repente ele foi para lá? Por enquanto, a volta de Bruno envolve mais perguntas do que respostas. A maior parte delas passa sempre por seu passado. Você se sente com a consciência tranquila, Bruno? Suas fragilidades e seus medos. Cabrini, é o que eu te falei, eu durmo com a minha consciência tranquila, cara.
tranquilo. Muita gente pode achar, pô, o cara é frio, é calculista, é isso. Não é, cara. Todo mundo sabe que realmente, quem está envolvido no caso sabe que realmente aconteceu. Então, eu durmo com a minha consciência tranquila. Que erros você cometeu? Eu não vou tocar nesse assunto aqui, Cabrini. Você se arrepende de algo? Cabrini, se você me perguntar mais uma vez sobre isso, eu vou levantar e vou embora. Tá bom. Não quero tocar nesse assunto. Acho que eu já falei até demais. Você veio aqui para poder fazer entrevista sobre recomeço, sobre, né, de uma outra situação, e você mudou o ciclo, né, a conversa. Então, acho melhor a gente encerrar por aqui. Eu acho que você já conseguiu essa entrevista. Vamos falar sobre recomeço, então. Como é que você encara o seu recomeço? O caminho de Bruno promete ser longo e tortuoso. Até que ponto ele vai conseguir ser mais forte do que os seus próprios fantasmas? Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.